Sejam bem-vindos. Bom dia, Belo Horizonte. Bom dia, Minas Gerais. Um bom dia especial a todos que nos acompanham aqui na tela da TV Band Minas e nas redes sociais, porque eu sou o Rogério Reis e começa agora o seu telejornal Agenda Minas e nos próximos 30 minutos você ficará comigo. Você vai ver também tudo sobre as manifestações em Brasília, que reuniu mais de 150 mil pessoas, terminou em confronto e deixou um rastro de depredações em prédios públicos. E você vai ver também o seminário dos auditores fiscais do trabalho, que debateu e criticou também as propostas de mudanças no sistema previdenciário e nas relações de trabalho. Tudo isso e muito mais agora na tela da democracia, aqui no AM. 5 anos no ar com independência e coragem para dizer a verdade. Sejam bem-vindos. Programa Agenda Minas. Todos os sábados, às 10h30 na Band, você tem um encontro marcado com a cidadania. Apresentação: Rogério Reis. Agora vem comigo e obrigado pelas citações e pelos parabéns que recebemos na nossa última edição, onde nós mostramos o ato do dia 24 de maio, que foi que o movimento sindical realizou lá em Brasília, que foi uma movimentação que pediu aí por direta já, fora Temer, e o fim das tramitações das reformas sindical, trabalhista e previdenciária. Nós mostramos aí caravanas de movimento sindical de todo o país, que chegaram logo no centro do Distrito Federal, com 800 ônibus, cerca de 150 mil pessoas, e aí protestaram democraticamente e infelizmente acabou em conflito. E nós mostramos o outro lado da notícia, já que o sistema corrompido, de informações e muitas vezes indagações errôneas, quer sempre colocar o movimento sindical e as pessoas que dizem não aos desmandos que o governo vem fazendo como baderneiros. Então começa agora a conferir comigo aí o que realmente aconteceu. As nossas bandeiras, as nossas cores, apenas fortalecem a nossa luta e o nosso momento histórico. Portanto, a partir desse momento, a partir de muito tempo já, desde as mobilizações do dia 15, do dia 28, que as centrais, que os movimentos populares, as centrais sindicais principalmente, deixaram suas bandeiras, nossas divergências de lado. Estamos focados no que mais interessa à sociedade, à população brasileira nesse momento, que é restabelecer a ordem econômica, a sustentabilidade econômica, a geração de emprego, que esse governo não conseguiu fazer e nem vai conseguir fazer. Portanto, a partir de agora, o povo na rua, a nossa cor que nos une é apenas o sangue que corre em nossas veias e o nosso coração pujante por vitória, por luta e por respeito a essa grande sociedade, por essa nação brasileira. É importante esse sacrifício das lideranças sindicais, dos trabalhadores estar aqui hoje. Esse é um momento histórico para os trabalhadores do nosso país, os movimentos sociais também, e nós estamos aqui, o Sindiacei disponibilizou um ônibus, nós trouxemos mais ou menos 40 pessoas aqui para essa marcha, por entendermos que a única forma de nós conseguirmos atingir o nosso objetivo, que é revolucionar a nossa república e trazer o trabalhador novamente para o poder. Presidente, quais os principais pontos que vocês discordam da reforma proposta por Michel Temer? A idade mínima é o que mais pega, é o que a gente mais questiona, porque é condenar o trabalhador a trabalhar até morrer, não vai aposentar. Essa pressão que nós estamos fazendo aqui hoje, ela não vai parar por hoje, vai continuar pessoas acampadas aqui em Brasília para pressionar o governo e o Congresso para que mude o rumo das propostas da reforma trabalhista, da Previdência e que revogue a terceirização. Bom, a reforma destrói com a Previdência do servidor público e da iniciativa privada. No caso, por exemplo, os servidores públicos, para conseguirem alcançar um dia os seus proventos integrais, terão que trabalhar por 49 anos. Então, assim, coloca as pessoas trabalhando por mais tempo para receber menos. As mulheres, por exemplo, têm um acréscimo para ter direito à aposentadoria de 7 anos. Além disso, o próprio prazo que mantém o servidor mais tempo no serviço, ele causa um outro problema, que é o aumento do desemprego. Porque quanto mais você prende o trabalhador já ativo por mais tempo, sem poder se aposentar, mais você retarda o ingresso de novos trabalhadores. Então a reforma previdenciária e a reforma trabalhista, do ponto de vista da classe trabalhadora, é só prejuízo. Não tem nada que você possa dizer que é para beneficiar. A reforma da Previdência, ela vem descontar em cima do servidor público a incompetência, a omissão e a corrupção dos nossos governantes. A gente não pode aceitar pagar essa conta, tá? Essa conta não é nossa e nós não vamos pagar por ela. Esse dia é relevantíssimo para a população brasileira como um todo, para os trabalhadores em especial.
e especificamente para a carreira de auditoria fiscal do trabalho, já que nós somos veementemente contrários à proposta de reforma trabalhista, porque entendemos que ela afetará prejudicialmente todos os trabalhadores que ao longo dos anos, pelas suas representações sindicais, conquistaram inúmeros direitos, o que não foi fácil. Nós temos que lutar. Eu peço a todos que desçam, que venham para cá, vamos brigar. Não pode continuar do jeito que está. É um abuso que está fazendo com o trabalhador brasileiro. É um horror. Estão rasgando a CLT. Isso é muito triste. Olha, o Sindicato dos Vigilantes também presente aqui. Presidente Romualdo, a categoria está sendo muito massacrada e perseguida com inúmeras ações do governo. Começa pela terceirização, passa agora pela reforma da Previdência, que vai pegar em xeque uma categoria que lida diretamente com perigo, com conflito. Como o senhor vê aí, estar aqui em Brasília, nessa marcha Ocupa Brasília, que infelizmente foi recebida aí a balas e a tiros de borracha, mas o movimento sindical persiste. Olha, Rogério, sem dúvida alguma, é uma marcha que os vigilantes do Estado de Minas Gerais não poderiam deixar de participar. Todas essas reformas, seja a previdenciária, seja a trabalhista, ou a reforma, a terceirização, é altamente prejudicial a qualquer trabalhador brasileiro, assim como aos vigilantes. Por exemplo, os vigilantes, dentro de toda essa dificuldade da profissão, dentro do risco que correm, nós perdemos de uma vez por todas, se passar a reforma da Previdência, a nosso direito à aposentadoria especial. Por um outro lado, você tem a reforma trabalhista, que tira piso salarial, tira uma série de benefícios dos trabalhadores, coloca trabalhador e patrão em negociação direta, uma negociação covarde, que é uma negociação do capital com o trabalho, uma negociação com o trabalhador, sem dúvida alguma, nunca vai levar vantagem, nunca sairá ganhando qualquer coisa. Agora uma imagem interessante. O pessoal da CTB estão fazendo aqui o enterro simbólico do presidente Michel Temer. A mensagem é direta, é o fim da era Temer. Com certeza, nós temos motivos de sobra para, de alguma forma, mandar uma mensagem para o nosso povo. Chegou a hora de sepultar esse governo ilegítimo. O governo pretende acabar com direitos da classe trabalhadora, direitos laborais, direitos previdenciários. O povo não aceita mais. É um governo lesa-pátria, um governo corrupto, um governo ilegítimo. Portanto, a luta da classe trabalhadora reclama um novo tempo. É preciso construir uma frente ampla. As diretas já pode ser o caminho para restabelecer a democracia e recuperarmos o Estado Democrático de Direito. Estamos na metade da caminhada da Marcha Ocupa Brasília, cerca de 200 mil pessoas participando, e o desejo, é claro, mostrar para o Congresso a força do movimento sindical para repreender aí as reformas propostas por Temer e também pedir a saída do presidente já citado em corrupção. É verdade, nós conseguimos construir uma unidade muito ampla com as centrais sindicais, são 9 centrais sindicais envolvidas nesse processo amplo, que já teve uma unidade importante no dia 28 de abril com a greve geral e que agora nós retomamos essa unidade com o Ocupa Brasília. Nós estamos aqui com uma manifestação fortíssima da classe trabalhadora, são servidores públicos, são os operários da construção civil, os metalúrgicos, químicos, trabalhadores do comércio, estudantes, movimento popular, da periferia, das grandes cidades, negros, homens, mulheres, LGBTs, que se deslocaram de tudo quanto é canto do país, unificando suas organizações no sentido de dizer que o Brasil não suporta mais a política de ladruagem que tem nesse Congresso, a roubalheira que é patrocinada pelo presidente da República. E na Marcha Ocupa Brasília nós encontramos aí várias pessoas com caracterizações diferentes. Estamos vendo aqui você vestido de Aécio Neves. Isso é para mostrar que aqui, mesmo tendo uma denúncia de 2 milhões de roubos, não vai para cadeia. A única maneira dos políticos ir para cadeia é botando ele em forma de sátira. E você, ministra? Eu estou de olho no poder. Se cair no meu colo, eu vou governar. Pois é, você está acompanhando aí comigo o outro lado da notícia sobre tudo o que aconteceu no Ocupa Brasília, que infelizmente terminou em confronto. Daqui a pouquinho você vai ver as imagens absurdas de disparo até de arma de fogo contra os manifestantes, gente, um absurdo. Agora, na manhã, o Ocupa Brasília iniciou uma marcha em direção à esplanada dos ministérios, tudo pacificamente. Mas, infelizmente, um grupo de manifestantes, segundo os organizadores não ligados às centrais sindicais, tentou furar a barreira policial que estava em frente ao Congresso Nacional. E aí, a polícia generalizou o confronto e reagiu com bombas, spray de pimenta
e balas de borracha. Nesse momento agora, nós estamos vendo aqui que já há 30 minutos de confronto, onde vários feridos já se encontram aqui. Ao meu lado aqui, por exemplo, ó, um senhor sendo atendido pelo Corpo de Bombeiro. Aqui do meu lado, você pode acompanhar comigo a Guarda Nacional de Prontidão, guardando o Ministério da Justiça. Ao meio, próximo, uma outra guarda também contendo. E logo ao fundo o confronto. Mais uma pessoa chegando quem foi atingida. Ele encontra com uma bala de borracha no seu pescoço, diretamente presa ao seu pescoço, que esse manifestante foi atingido, me parece, a queima-roupa. Ele foi atingido em cheio aqui, ó, na garganta, eu vi. A queima-roupa? Não sei o que é a queima-roupa, ele foi atingido, mano. A arma é armamento letal sendo usado contra a população, entendeu? As pessoas só querem o direito delas, só querem democracia, só querem poder dialogar, poder ter acesso à saúde e educação. E o próprio rapaz que não tem direito nem à moradia, ele foi atingido no pescoço e na barriga. A polícia passou aqui com o helicóptero e jogou gás na gente. A gente tá tirando foto, tá manifestando, e os caras simplesmente se dão o direito de jogar gás de quem tá protestando. Presidente Antônio da Costa Miranda, o que nós vimos aqui foi uma tremenda covardia. O senhor que está com o rosto todo tomado aí, com resto de gás lacrimogêneo, de bombas de efeito moral. Como o senhor vê essa recepção do governo? Absurdo, Rogério. Nós estávamos no caminhão da frente, numa ação pacífica, e recebemos, durante mais de meia hora, bomba de gás lacrimogêneo e spray de pimenta. Olha, eu estou com o rosto todo marcado. Nós tivemos de abandonar o caminhão, porque a polícia passou a jogar bomba em cima do caminhão. Tinha vários deputados, senadores, os presidentes das centrais, trabalhadores, e a polícia, com a sua arrogância, a polícia do Temer, a polícia desse governo, descompromissado conosco. Mas não adianta, nós vamos continuar a nossa resistência e nós vamos provar para esse governo de que ele não é dono do Brasil. O Brasil é dos brasileiros, o Brasil é dos trabalhadores, o Brasil é das pessoas de bem, e nós somos parte dessa pessoa de bem, nós somos parte desses trabalhadores, nós vamos resistir até o final. Não, na verdade isso não tem nada a ver com a manifestação, né? Isso é uma ação da polícia que não consegue se conter diante de uma manifestação pacífica de trabalhadores, e tem um grupinho que acha que a tática não é ficar quieto, mas é ultrapassar sozinhos, isolados, esse processo aqui. Então, quer dizer, a polícia não consegue entender isso, ao invés de ter o isolamento do que está fazendo a provocação, resolve agredir a manifestação inteira. Isso é todo lugar. O governador tem responsabilidade nisso, a polícia tem responsabilidade nisso, nós estamos indo para o plenário agora denunciar. Não podemos aceitar de forma alguma o que a gente está vendo aqui na esplanada dos ministérios. É um verdadeiro absurdo, um desrespeito a uma população que veio de todos os estados do Brasil para dizer fora Temer. Nós queremos direta já, queremos o fim da tramitação da reforma trabalhista no Senado, queremos rejeitar a reforma da Previdência, queremos acabar com todo esse sistema que infelizmente está fazendo com que o povo brasileiro volte a ficar cada vez mais miserável e, o que é pior, a democracia sendo ameaçada. Fora Temer, direta já. Senador Paulo Paim, o que nós estamos assistindo aqui é um ataque à democracia. O movimento sindical de todo o Brasil foi recebido sob agressões, bombas, e até mesmo os parlamentares que estavam ali colocando as suas opiniões. Como o senhor vê esse ato do governo antidemocrático em todos os graus? É de um governo irresponsável, um governo covarde, um governo que é apegado ao cargo, não tem sequer a dignidade de renunciar, não tem dignidade. Se tivesse, renunciaria. Esse povo que está aqui apanhando, esse povo que está aqui respirando gás, eu estou aqui com um pedaço, uma barra de gelo na mão para poder respirar, passando toda hora na boca. Fiquei em cima do caminhão sem poder falar, com esse casaco no rosto, não para esconder a minha cara está aqui, olhando no olho de cada vagabundo desses que mandou essa repressão para cima da nossa gente. Crie vergonha na cara, renuncie. É bonito ver o povo sangrando, como eu vi aqui na praça, sem agredir ninguém. Olha o estouro das bombas que estão acontecendo aqui. Ordem de quem? Do seu chamado comandante em chefe, Temer. Temer, renuncie. Mas o que nós estamos vendo, senador, é que os trabalhadores e o movimento sindical também não recua. Ainda com seus recursos parcos e pequenos, mantém aí uma barricada exigindo democracia. Exatamente. Eles querem mostrar que não esteja acontecendo nada nesse país. Está acontecendo sim. O povo está cheio dessa quadrilha que está agora no Palácio e uma parte sim dentro do Congresso. Eles têm que sair. E por isso que o povo está aqui, pode saber que se não vai parar aqui hoje. Não adianta agredir, vai voltar tudo de novo.
serão tantos movimentos que serão poucos para resistir ao povo brasileiro, que é mais de 200 milhões. Eles vão sim ter que sair do palácio e essas duas reformas não passarão. E nós falamos então e ouvimos aí as declarações do senador Paulo Paim, que está acompanhando aqui, juntamente conosco, as agressões sofridas do movimento sindical, que infelizmente chegou até a esplanada aqui dos ministérios, próximo ao Congresso, e foram recebidos a balas, tiros de borrachas, bomba de efeito moral e todo tipo de violência, que é um absurdo. Porque a luta é de todos nós e não vamos arredar o pé contra esse governo fascista que não tem legalidade para resolver a situação dos trabalhadores. Nós vamos voltar quantas vezes for necessário e não vamos arredar o pé daqui. E os comerciários, assim que formos convocados, estaremos aqui, porque a luta é de todo trabalhador. E o exemplo é o que nós vimos hoje aqui, o movimento presente, o movimento solidário contra esse governo golpista, cara. E temos que acabar com isso, temos que dar um fim. E esse fim a gente vai dar dessa forma que você está vendo aí, ó, com essa maravilha de trabalhadores que estão hoje aqui, ó, prestigiando esse movimento, Rogério. Infelizmente, o AM tem que mostrar o outro lado da notícia. Se você escutou aí que o movimento sindical foi fazer baderna, foi incendiar Brasília, na verdade você acabou de conferir aí que os movimentos sociais organizados, movimento sindical dignamente correto, estavam lá para protestar contra essa bandalheira que estão fazendo com o nosso país. E nós não vamos nos calar nunca, porque o Agenda Minas é o espaço democrático para falar e mostrar a verdade. Programa Agenda Minas. Todos os sábados, às 10h30 na Band, você tem um encontro marcado com a cidadania. Apresentação: Rogério Reis. O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho de Minas realizou nos dias 6 e 7 de junho aqui em Belo Horizonte um importante seminário que expôs as questões das reformas previdenciárias e trabalhistas que são defendidas pelo governo Temer. As exposições e os debates aconteceram no auditório da Escola Superior Dom Helder Câmara e contou com a participação de estudantes de direitos e movimentos sociais organizados. Esse evento é um evento realizado pela Delegacia em Minas do Sindicato Nacional com o apoio do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais, o SINAIT. Nós entendemos a necessidade de promover debates e reflexões sobre as reformas trabalhistas e previdenciárias, porque quando a participação dos movimentos de greve geral, nós percebemos que só as centrais participavam do evento e a população, os estudantes, que serão efetivamente aqueles que terão sua vida modificada negativamente em razão das reformas trabalhistas e previdenciárias, não estão sabendo o que está acontecendo. Então, nós buscamos realizar esse evento com a parceria do meio universitário. Todos os cursos de direito foram chamados. Nós estamos aqui com um evento de 550 pessoas por dia, né? Dentre sindicalistas, todas as centrais sindicais estão participando e apoiando o evento, assim como o Ministério Público do Trabalho, vários auditores fiscais do trabalho estão presentes também, exatamente para que a gente possa trazer esse público que não tem conhecimento do que está acontecendo, os estudantes, a sociedade civil. Por isso o evento é gratuito, né? É um evento que nós estamos apoiando integralmente, para que os estudantes tenham a oportunidade de ouvir grandes debatedores e refletir sobre essas reformas trabalhistas e previdenciárias que vai atingir diretamente a vida deles. Infelizmente, a gente está vendo aqui, e ouvimos aqui, que o mundo está numa transformação de forma que a exploração, a classe trabalhadora, ela é geral. E o Brasil está caminhando para piorar ainda mais a desigualdade, para ainda concentrar mais a renda. E é preciso que a gente esteja preparado, tanto no nível de informação, mas até psicologicamente, para a gente enfrentar isso. E a gente lamenta, porque nós vimos aqui, né, os auditores fiscais, os juízes, os advogados, todo mundo que milita no mundo do trabalho, dizendo que isso é, na verdade, um retrocesso à escravidão moderna.
até pior talvez do que a escravidão do passado. Já foi exposto aqui, né, toda essa mazela, tudo isso que acontece não só no Brasil, mas já está acontecendo no mundo, como já aconteceu na China, na Índia, no Japão, né, na Europa, bem dizer, quase todos os países da Europa. Esse desmonte das relações trabalhistas, dos direitos trabalhistas, da legislação trabalhista sendo atacada a todo momento, em qualquer tempo, né, por infrações gravíssimas, hora do meio empresariado, hora do poder público, hora dos nossos políticos. Então essas tentativas das reformas do governo Temer a favor do serviço, né, do neoliberalismo e do capitalismo no mundo é mais um passo do segmento para transformar o Brasil em um país não só de escravos, mas um país de servos, onde nós teremos mão de obra barata, desqualificada e ao mesmo tempo, né, com uma escravidão embutida e legalizada. É isso que nós não podemos concordar com as reformas, que é esse desmonte da CLT, rasgando a nossa CLT e também fazendo com que os trabalhadores, né, possam cada vez mais serem, né, crucificados, né, nas frentes de trabalho, sem nenhum poder, sem nenhum direito e ainda sendo sujeitados a qualquer alternativa, a qualquer alteração, né, por parte do empregador e sem ter a opção de contrapor, por não estar protegido por uma legislação trabalhista ao qual dá a ele esse aval de contrapor talvez qualquer investidura do empregador por cima dele quanto à sua mão de obra que ele tem a oferecer. Na verdade, num contexto de desemprego em que a vontade do trabalhador é contingenciada e de práticas antissindicais, não se pode atribuir às entidades sindicais o papel definidor do patrimônio jurídico dos contratos de trabalho, uma vez que se encontram numa situação refém do capital. Então, nós não acreditamos, por exemplo, que possa vingar a prevalência do negociado em detrimento do legislado. O legislado é uma proteção mínima que os trabalhadores brasileiros têm, resultado de conquistas de décadas, e a negociação ela pode se mostrar altamente desequilibrada e prejudicial aos trabalhadores em geral. A gente percebe que esta tendência de desmonte deste tripé formado pela Auditoria, Procuradoria e Justiça do Trabalho, está no seio desta reforma trabalhista. E eu falava há pouco, a questão da jornada de trabalho. Se você for verificar os relatórios da Auditoria Fiscal do Trabalho, quais os atributos trabalhistas que mais são autuados pela fiscalização? Exatamente a jornada de trabalho. Aí eles vão lá e tentam alterar a questão da jornada in itinere, retirando o direito do trabalhador de receber por aquele período em que ele se desloca para o trabalho, se a localização do estabelecimento é longe e não é servido por transporte público. Por esta proposta, ele não vai mais receber remuneração por esse trabalho. A questão da mulher, estão prevendo que a mulher, mesmo grávida, possa continuar trabalhando nas atividades insalubres. Isso é um total descalabro, porque a mulher na gravidez, e é isso que a Constituição Federal diz, é a proteção da família brasileira, e isso está sendo proposto lá como permitido. Se essas reformas, vamos dizer, forem aprovadas, você pode ter um trabalhador terceirizado, ao mesmo tempo sem uma vinculação sindical direta, e também trabalhador com trabalho intermitente, o que impossibilita dele ter negociação, dele ter um convívio coletivo, uma organização coletiva de trabalho e, consequentemente, fazer negociações coletivas que ampliem os seus direitos. E essas negociações tendem a ser regressivas de direitos, consequentemente, com os sindicatos enfraquecidos, sobretudo dentro de um contexto de desemprego estrutural. Então, consequentemente, o que essa reforma traz é precarização, ampliação das possibilidades concretas de exploração do trabalho para favorecimento de grandes conglomerados econômicos, que, consequentemente, não há nenhum interesse para os trabalhadores nessas reformas. A reforma da Justiça do Trabalho, vamos dizer, né, extinção da Justiça do Trabalho. O legislado, o negociado versar sobre o legislado. Isso é grave. São 201 artigos, né, que praticamente está voltando os trabalhadores na época da escravidão. Nós não podemos deixar. A principal perda é exatamente a perda do emprego. Não tendo crescimento econômico, está perdendo emprego.
Hoje está acontecendo, você tem 10 funcionários na empresa, a empresa manda 2 embora, e o 8 tem que segurar. Né? E tá vendo, os 2 vão para onde? Desempregado, ou então vai para a terceirização. A terceirização é 50%, 40%, 60% que ganha um trabalhador organizado em entidade sindical. Ou seja, é uma precarização. O que eles querem é uma jornada de 12 horas, ou seja, são 44 horas semanais, e o cara vai trabalhar segunda, terça e quarta ou quinta-feira, 12 horas. E aí entra outro para trabalhar sexta, sábado e domingo, uma rotatividade violenta, uma jornada absoluta, uma escravidão absurda, em que o salário será menor. Então, a primeira coisa é entender que a legislação que está sendo destruída no Brasil é aquela que foi conquistada por luta dos trabalhadores e das trabalhadoras ao longo de pelo menos um século. Nós estamos em 2017. Em 1917, houve uma greve geral no Brasil, uma das primeiras mais importantes deste século passado, né, que lutava por direitos. O que o governo Temer quer destruir é tudo aquilo que foi conquistado desde 1917 ou desde antes, consolidado na CLT em 43, hoje, para quê? Para beneficiar o capital financeiro. Enquanto nós estamos falando aqui, nesses poucos minutos que nós estamos falando, eu não sei calcular qual é o lucro dos bancos nesse período em que nós estamos falando. Para garantir esses lucros dos bancos e pagar a dívida pública que o governo tem para com os bancos, ele vai penalizar e tirar direitos da classe trabalhadora e dos assalariados, que são a maioria do país. Eu tive o privilégio de assistir a palestra do professor Ricardo, assim, excelente tipo de palestra que o povo precisa escutar, porque é uma conscientização. E na realidade, o que nós temos que fazer agora, em relação à reforma da Previdência, é acirrar e pressionar, porque o governo, com o comprometimento que ele tem com o sistema financeiro, ele tem pressa de aprovar essa reforma da Previdência e a reforma trabalhista também. Sim, eu fiquei bastante surpresa porque muitos professores, pessoas que estudam fielmente afinco sobre esse tema, mostrou pra gente que são coisas ilusórias, são situações que não é simplesmente o fato de decidir que nós vamos ter carga horária acima do permitido, mas que fere o direito à garantia do ser humano. Na verdade, foi uma experiência muito enriquecedora participar desse seminário, porque até então eu não tinha conhecimento de como estaria sendo essa reforma. E após esse seminário eu pude perceber que estão sendo feridos os direitos fundamentais previstos na Constituição, que foram adquiridos com muita luta de todos os trabalhadores até o momento atual. Programa Agenda Minas. Todos os sábados, às 10h30 na Band, você tem um encontro marcado com a cidadania. Apresentação: Rogério Reis. E nós ficamos por aqui, muito obrigado pela sua audiência. Mais uma vez brilhamos, lideramos a audiência porque mostramos com independência e com coragem a verdade e o direito seu, meu, de todos nós trabalhadores. Então, até sábado que vem, eu aguardo você aqui no nosso AM, que fez hoje a edição de número 250, 5 anos no ar, com liderança absoluta no segmento e um dos programas mais assistidos aqui em Minas. Obrigado então pela credibilidade e vamos à luta porque toca o barco. Programa Agenda Minas. Todos os sábados, às 10h30 na Band, você tem um encontro marcado com a cidadania. Apresentação: Rogério Reis.